E o geriatra Dr. Marcos Cabreira esclarece as nossas dúvidas sobre o envelhecimento. Dr. Marcos Cabreira, tudo bem? Boa tarde. Bem, é um prazer recebê-lo novamente. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, com esse público. Toda vez que eu venho aqui, todo mundo fica entrando em contato comigo, que bom, porque gostoso. adoro o seu programa. Você está de parabéns. A gente fica feliz, obrigada. O Dr. Marcos Cabreira faz parte da nossa família, porque cuidou da minha avó, cuida dos meus pais e vai cuidar de mim também. Olha, eu estou há quase 30 anos aqui em Londrina cuidando das pessoas. De várias gerações, Exatamente. É um grande prazer, né? É um grande prazer. Isso aí é uma coisa interessante. Como cuidar das pessoas no processo de envelhecimento, como vai te deixando com mais a maturidade para entender até o próprio processo de envelhecimento, né? Então é muito bacana isso. Porque não tem como a gente escapar, né? O envelhecimento vem para todos. Sem dúvida, mas é um presente que a natureza dá e ela diz o seguinte, peraí, vamos combinar uma coisa? Para que você continue presenciando, vivendo tudo isso, eu vou te dar algumas coisas mais difíceis de serem cuidadas, mas vale a pena a gente continuar. E é o seguinte, a gente pediu para os nossos telespectadores mandarem as perguntas. Você pode participar mandando a sua pergunta via WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 43 999520380. Já a gente vai colocar o telefone no vídeo para você. E você pode participar também via Instagram, @RicTVLondrina. Mande a sua pergunta. Qual a dúvida que você tem? A gente recebeu esses dias, já faz uns dias aí, porque sempre que você vem as pessoas mandam perguntas e acabou ficando para o próximo dia. Uma pergunta da Lucilena. Ela mandou via Instagram. Ela perguntou o seguinte para você, doutor. Doutor, existe limite, idade limite, para começar a fazer exercício? Por que eu estou te perguntando isso? A minha mãe nunca fez nada, mas agora, aos 67 anos, ela quer fazer e tenho medo que ela se machuque. Pergunta da Lucilena. Olha, Lucilena, é uma coisa muito importante isso, porque não existe idade, não. E o mais importante, não existe perigo e existe benefício. Porque existe gente, Sara, que fala o seguinte, olha, eu nunca fiz e estou chegando próximo aos 70 anos. Então não vou fazer. Não vai ser agora que eu vou começar. Não, pode ser agora sim. Porque a natureza, ao mesmo tempo que ela cobra da gente um certo desaforo que a gente tem com a natureza, ela é muito generosa. Ela é muito generosa, ela nos beneficia quando a gente cuida bem do corpo. Agora, evidentemente que a mãe da Lucilene, por exemplo, aos 67 anos, tem algumas preocupações para começar a fazer o exercício. Por exemplo? Ver se ela não tem algum sintoma diferente, se ela está com a pressão bem controlada, se ela tem uma condição cardíaca razoável. Então, assim, vale a pena ela chegar para o médico dela, no posto de saúde, ou para o médico no consultório, e dizer o seguinte, olha, eu estou querendo começar a fazer o exercício, eu estou em condições de fazer? Isso é uma coisa. Agora, e se você, por exemplo, vai demorar para ser atendida por um médico? O que você pode fazer? Faça alguma coisa e vai no seu limite de tolerância. Isso é uma boa dica. O indivíduo vai no seu limite de tolerância. Então, por exemplo, não é porque a filha anda 2 quilômetros que ela vai acompanhar a filha e andar 2 quilômetros. Não. Ela pode começar com 300 metros, com 400 metros. Sabe como é que a gente percebe o nosso limite de tolerância? Quando a gente está fazendo exercício e a gente consegue conversar. Se você está fazendo exercício e não consegue nem conversar, é porque o seu limite de tolerância está sendo atingido. Agora, eu tenho uma dúvida entrando nessa questão. A gente falou a questão cardíaca, que é uma questão que a gente tem que avaliar. Vou começar a fazer atividade física, eu nunca fiz. Mas eu tenho que ver se meu coração vai suportar e que tipo de atividade. Agora, uma outra questão para os mais idosos, com a idade mais avantajada, é a questão, minha dúvida, osteopenia e osteoporose. E osteoporose. Por exemplo, será que eu tenho osteoporose? Se eu começar a fazer, eu posso fazer? Não é perigoso? Então, é interessante, né? Quando a gente chama de osteoporose, é o osso mais fraco que ele quebra em situações que não era para quebrar. Isso. Por exemplo, você escorregou, caiu sentado, quebrou a coluna, tá certo? Aí, então, fica todo mundo com medo de que este exercício aumente a sua chance de cair e por isso você vai quebrar. Mas isso não acontece. A gente sabe até que é o contrário. Pessoas que estão só no sofá, olha, é muito bom ficar no sofá assistindo a Sara toda a tarde, mas não pode ficar só no sofá. Tá certo? Não pode ficar só no sofá. Pessoas que estão só no sofá e não fazem exercício, o músculo vai atrofiando tanto que uma vez que ela vai movimentar, pegar um neto no chão, brincar com o neto, ela
Pode quebrar. Eu tenho paciente que quebrou as costas, a costela, com abraço de neto. Meu Você acredita Deus! nisso? Com abraço de neto. Mas por quê? Porque não tem músculo suficiente para proteger o osso. Ou seja, a importância de se fazer. É muito importante, é muito importante. O osso sem músculo, ele é mais fraco ainda. Então, assim, não existe, gente, nenhuma contraindicação para o exercício físico. E um artigo que saiu muito recentemente, Sara, que é interessante, é o seguinte: parece que o exercício é o que mais interfere no envelhecimento cerebral. Você veja que as pessoas começam a esquecer, começam a ficar confusas, começam a ter mais chance de ter Alzheimer. Parece que o exercício é o fator de risco que mais atrasa esse envelhecimento cerebral e que as doenças menos chegam para esse indivíduo mais ativo. É muito legal. O que a gente está esperando para começar a fazer atividade física agora? Não tem idade para começar. Exatamente. Tem mais dúvidas de telespectador? Coloca na tela. Vamos ver a pergunta da Maria do Socorro. Ela mandou pelo Instagram. Os meus filhos, eles não querem que eu me relacione novamente. Eu sou viúva há 7 anos, estou viva e quero viver. Eu sinto falta de ter um novo amor e partilhar a vida com alguém. Ela não falou a idade dela, mas eu acho que isso também não tem idade, né, doutor? Não tem, mas olha, Maria do Socorro, entenda bem. Isso que você está sentindo, essa coisa viva dentro de você, é absolutamente normal. A natureza trouxe isso pra gente e ela mantém a gente sexualmente ativo até o final, E é muito importante porque você percebe que ao passar do tempo, o seu físico piora um pouco. Sim. Tá certo? Eu costumo dizer que a carcaça piora, Não. só que tem o miolo que melhora. Então, quando a Maria do Socorro está percebendo isso, é por quê? Porque nela, se ela tem 60 ou 70 anos, ela tem uma capacidade de amar muito maior do que ela tinha aos 30 anos. Olha que coisa bacana. Agora, e essa relação que os filhos têm para proteger a mãe? Isso é fonte do amor, é mais ou menos do mesmo jeito que você protegia eles quando eles estavam no começo da adolescência. E existe muito preconceito, a sociedade ainda não acostumou ainda a entender que o indivíduo idoso, ele tem um potencial enorme, tá certo? Ele não pode ser tratado como um adolescente que não sabe aonde caminhar, entendeu? E se tem alguém que pode errar, que pode ultrapassar os seus limites, é o indivíduo idoso. Então, assim, com carinho, com afeto e com conversa, você pode explicar para eles, você pode estar fazendo com que eles entendam essa grande energia. E você sabe, Maria do Socorro, que vai ser legal? Porque vai ser bom na expectativa que eles têm com o próprio envelhecimento. Quando eles imaginam assim, olha minha mãe como tá legal agora, ela estava tão triste há 7 anos quando ficou viúva, e ela está com energia, reconquistando outras coisas, e aí o indivíduo já pensa no próprio envelhecimento de maneira diferente. 43 999520380, pergunta da Cirlei por WhatsApp. Cirlei perguntou o seguinte, doutor: a partir de que momento nós podemos identificar que o idoso não tem mais condições de permanecer sozinho? Como lidar com a teimosia que aumenta com a velhice? A gente pode falar sobre isso, que hoje meus pais não estão assistindo. Porque tão teimosos. São teimosos, Meu né? Deus do céu! Olha, quando a gente chama alguém de teimoso, Sara, é porque alguém não está fazendo aquilo que a gente quer. Tá certo, né? Não é verdade? E nem sempre a gente está certo em tudo, né? Nós estamos usando a nossa maneira de avaliar uma coisa. Quantas vezes os nossos filhos, né, a gente fala, olha, eu acho melhor você não ir para aquele lugar. Não, mas como que eu não quero? Eu quero ir nesse lugar. Tá certo? Então, assim, por quê? Porque cada um tem uma compreensão diferente do que é o melhor caminho. Então, a teimosia, de uma certa maneira, mostra o quê? Que é um idoso que tem decisão, tem autonomia, tem autoestima e tem uma compreensão do que ele quer. Agora, o que nós estamos falando, e foi estar discutindo aí nesse caso que a Marli está colocando, é muitas vezes o indivíduo que está com uma baixa compreensão. Sabia que o paciente com Alzheimer, com demências, eles não deixam de lembrar só nomes ou número ou endereço. Eles podem ter uma interpretação diferente da realidade. Por exemplo, achar que ele pode fazer gastar mais do que devia gastar, ou então, até o contrário, gastar muito menos do que ele podia gastar, e aí fica um indivíduo muito querendo guardar tudo, um indivíduo acumulador, um indivíduo que tem mudança de comportamento. Então, tudo isso
faz com que o indivíduo tenha um comportamento diferente. Agora, cabe a nós, filhos, ver as garantias, né? Quando que ele pode morar sozinho? Eu costumo dizer que tem duas coisas que ele tem que saber fazer sozinho: tomar remédio e organizar a sua comida. Agora o resto, ai doutor, e se cair sozinho? Gente, se cair sozinho, se cair na tua casa, dá na mesma. Doutor, e se tiver um mal súbito no meio da noite? Se tiver do teu lado também, não vai fazer tanta diferença. Agora, essa questão de como se alimentar, organizar a comida e organizar os remédios, elas são muito importante. É questão de finanças também, não sair gastando aí, porque senão... Porque tem uma compreensão, porque tem dois problemas nisso, né? O indivíduo que gasta muito, e ainda outra coisa, é enganado por outros. Exatamente. Tá certo? Porque tem uma baixa habilidade para isso. E o indivíduo que fica extremamente pão duro. Eu vejo isso, gente que fez, trabalhou, juntou um patrimônio razoável e tem uma pão durice tão grande assim para contratar. Agora, na hora de exatamente, para contratar um fisioterapeuta, para escolher alimentos bacanas para comer, para tomar um remédio adequado. Tem gente que não toma remédio para economizar. Meu Deus. Isso é um problema de comportamento. Vamos para a última pergunta? Coloca aí, pergunta da Marli para o WhatsApp. Doutor, qual a recomendação que o senhor faz para os familiares de algum paciente que descobriu que está com Alzheimer? Como ter qualidade de vida diante da notícia? Ô, Marli, olha, primeiro uma coisa, esse diagnóstico ele está na casa de todo mundo, ele não está só na sua casa, ele está na casa de todo mundo está recebendo esse diagnóstico. Por quê? Porque é muito comum, as famílias estão envelhecendo, então isso não é o fim do mundo. É possível sim ter qualidade de vida, é possível ter uma dignidade na vida, apesar desse diagnóstico. Eu acho que compreender, entender o que está acontecendo. Nós temos aqui em Londrina o Instituto Não Me Esqueças, que é uma coisa muito legal, Sara. Vocês tinham que chamar o Instituto Não Me Esqueça aqui para conversar, para mostrar os seus dados. Eles estudam e assistem aos indivíduos com Alzheimer gratuitamente, com muita coisa legal, com muita proposta de atividade. Então isso é uma coisa interessante. Existem grupos de cuidadores de idosos também que dá para você se informar. Então assim, vale muito a pena a gente se informar sobre essa doença, porque essa doença não é sinônimo, não é igual a acabar com a vida, tá certo? Dá para viver muito bem, mesmo não sendo muito sabido. É isso aí. Tem mais uma pergunta? Coloca aí então. Vamos ver mais uma pergunta. Pergunta da Cristina por Instagram. Em quais situações é recomendado que o idoso passe a morar em casas de longa permanência? Fazer essa decisão é abandono ou cuidado? Que questão delicada, hein? Mas o seu público é muito antenado, Sara, porque eles colocam umas coisas muito importantes. Gente, o ideal seria a gente envelhecer e morrer do lado das pessoas que estão com a gente, na casa da gente, com a foto da gente, com a visita dos netos e a gente cuidando da casa. Só que isso não é possível para todo mundo. Nós temos que entender isso, não é possível para todo mundo, ou porque eu não tenho tanta gente assim para cuidar de mim, ou porque eu não tive filhos, ou porque os meus filhos tiveram problemas, ou porque eu não tive irmãos. Então, existe uma realidade social e afetiva e familiar e que não tem esse recurso, tá certo? De pessoas do seu lado. Então, uma instituição de longa permanência, ela é um lugar onde as pessoas podem ser tratadas muito bem. E outra coisa, fica muito caro hoje, a depender do nível de dependência que o indivíduo tem, você montar isso tudo dentro da sua casa. Né? Então, assim, eu acho o seguinte, vamos desconstruir assim, desmontar na nossa cabeça a ideia de que instituição de longa permanência é sempre uma coisa ruim. Não, pode ser uma coisa boa. Ah, mas tem coisa ruim? Tem coisa ruim. Como eu digo que tem casas ruins. Sim. Tem filhos com casas lindas, grandes e vivendo mal. E tá certo? E tem gente em casa pequena, na periferia, no quartinho, junto com todo mundo e vivendo bem. Então, assim, o que nós temos que pensar é o seguinte, vamos buscar a melhor condição de vida e de dignidade. Doutor Marcos Cabreira, obrigada, tá? Eu sempre muito bom estar aqui. Nem te contei, meu pai caiu, quebrou 5 costelas e perfurou o pulmão. Meu Deus. E tá ótimo, tá?